Meu objetivo é contextualizar um pouco a pregação da semana que vem. Como é esse amor que nós conhecemos no Novo Mandamento? Como é esse amor? Quais são suas características desse amor de Deus? A palavra grega é uma palavra muito importante no Novo Testamento. É a palavra ágape. Tem outros tipos de amor e nós temos traduções na Bíblia. Mas esse amor é diferente. Por exemplo, existe um amor que é o amor filéu. Quando você lê aquele texto de Jesus com aquele jovem rico, você está na sua Bíblia, diz que Jesus o amou. A palavra que o evangelista usa ali não é ágape, é filéu. Jesus teve um sentimento fraterno com ele. Não é esse amor. Tem outro tipo de amor que a Bíblia, no grego, que é o amor eros, que é o amor de um homem para com a mulher, marido para com a sua esposa. É um outro tipo de amor. Mas esse amor aqui, ele é diferente. E nós vamos ver as características deste amor em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Entendeu? 1 Coríntios, capítulo 13. Nós temos as características deste amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Então, para muitos, este é o capítulo mais maravilhoso de todo o Novo Testamento. E faremos muito bem em dedicar mais de um dia a estudar estas palavras, cujo significado completo não poderia descobrir-se em toda uma vida. Um comentarista falou sobre isso. Uma outra pessoa diz o seguinte: o capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado a obra mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda que Paulo escreveu. Agora, comecei a estudar esse texto essa semana, cheguei a preparar, a pregação ficou pronta. A pregação ficou pronta. Veja o capítulo 13, ficou preparado. Mas uma pergunta veio à minha cabeça: por que, se esse capítulo é tão especial para a gente, por que o apóstolo Paulo, ele escreveu justamente, colocou na primeira carta aos Coríntios? Por que ele se dirigiu a essa igreja falando desse tipo de amor? E aí a resposta é óbvia. Sabe qual é a resposta óbvia? É que aquela igreja, ela precisava desse amor. Eles não eram irmãos, mas ali está uma igreja que tinha marcas de falta de amor. E aí eu tenho várias argumentações, eu quero só pontuar, eu vou pontuar algumas coisas, mostrar para vocês. Essa igreja, ela tinha esse era o problema da igreja. Era o maior problema da igreja, a falta de amor. Uma igreja neotestamentária, fundada pelo apóstolo Paulo, numa cidade muito importante no Império Romano, uma cidade estratégica. Ele funda aquela igreja, e uma igreja com membros de diversos lugares, uma igreja gentia, mas uma igreja com muita dificuldade. Então, olha só que eu vou apresentar para vocês. Algumas marcas eu vou passar correndo, porque nós não temos tempo. Mas olha só, Jonas, Eduardo, Esmeralda, olha essa igreja, como é que essa igreja precisava de 1 Coríntios capítulo 13? Em primeiro lugar, aquela igreja, ela marcada por divisões e por um espírito faccioso. Era uma igreja dividida. Olha lá 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 13. 1 Coríntios, primeiro capítulo, versículos de 10 a 13. Vamos juntos? Vamos lá? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe
de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, olha só. Uma marca de uma igreja sem amor, de uma igreja desobediente. Marca de uma igreja desobediente. Isso aqui, ó. Divisões. Igreja dividida. Então, dizia, não, eu sou do fundador da igreja. Meu grupo é dos fundadores da igreja. Entendeu? Momilne, João Batista, Joel, são os fundadores, estou com eles, estou com esse grupo. Outros não, dizem, não, eu sou do grupo do pastor Nilson Mendonça, foi pastor aqui na igreja. Foi pastor aqui, ele que me deu posse. O pastor Luciano era pastor ainda, mas ele era o interino. Nós somos ovelha remanescente deles ainda. Não, eu sou do pastor Ruiter. Eu sou do pastor Ackley. Entendeu? Uma igreja dividida. Nós temos grupos de comunhão e não grupos de competição. Então não é para dividir. Tanto é que os grupos, nós mudamos os grupos por causa disso. Para não se tornar uma panelinha. Que diferença dessa igreja para aquela igreja de Jerusalém que eu citei? Olha a diferença, por exemplo. Olha aquela igreja de Jerusalém que eu citei. Capítulo 2, 44. Acho que nós temos aqui, para a gente ler. Olha aquela igreja que eu elogiei ainda há pouco. Vamos juntos? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só, duas igrejas do Novo Testamento, diferentes. Uma igreja vivendo o novo mandamento, uma outra igreja ignorando o novo mandamento. Mas tem mais. Atos capítulo 4 também, falando, essa mesma igreja, pouco tempo depois, Lucas escreveu, capítulo 4, olha aí, versículo 32. Vamos juntos? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua que possuísse, mas compartilhavam tudo. Vocês perceberam a diferença? Por que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, aquela igreja? Porque eles precisavam disso. E nós não podemos... nós precisamos, estudando o novo mandamento, e agora nós temos que obedecer esse novo mandamento, lutar contra nós mesmos, contra a nossa tendência natural, que não é de fazer isso, de obedecer. Nós precisamos crescer na nossa amizade, na nossa união, na nossa unidade. Precisamos ser uma igreja unida. Uma igreja desunida é uma vergonha para o Evangelho. Uma igreja unida propaga o Evangelho. Uma igreja desunida envergonha o Evangelho. Joga lama no rosto de Cristo. Joga lama no rosto de Cristo. Uma igreja que vive brigando. Eu já soube muitas vezes de igrejas que a polícia foi chamada no final do culto para que os irmãos não brigassem. Eu já soube disso aqui em Macaé, eu já soube em Campos. Um amigo meu foi pastor em Santa Catarina, falou comigo, lá em Santa Catarina, a mesma coisa, uma igreja. Igrejas brigando, e precisando de polícia, gente. Nós devemos, pensa bem, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, olha só, o que podemos fazer maior, o que podemos fazer de maior para que o Evangelho progrida e ele se propague, é vivermos o novo mandamento. Precisamos pregar, devemos fazer missões, devemos sair das paredes, das 4 paredes da igreja, é verdade. Isso é verdade, precisamos sim, distribuir folhetos, é importante. Mas antes de tudo isso, nós precisamos viver como igreja, precisamos viver o novo mandamento. Uma outra marca de uma igreja sem amor, vou colocar aqui, é a tolerância para com o pecado. A falta de disciplina na igreja.
Tem muitas igrejas que a gente fala em disciplina da igreja, falar de disciplina, de exclusão de membros. Eu vou dizer, a maioria das igrejas evangélicas esqueceram disso, da importância. E levanta a bandeira do amor. Nós temos que amar os irmãos, mas é um amor tolerante. O mesmo apóstolo que escreveu 1 Coríntios capítulo 13, escreveu 1 Coríntios capítulo 5. Então a igreja tem que disciplinar, é o mesmo apóstolo. Gente, que hino maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 13, é verdade, mas o mesmo apóstolo escreveu 1 Coríntios capítulo 5. E o que diz 1 Coríntios capítulo 5? Vamos ler. Versículos 1 e 2. Vamos juntos? Por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Gente, mas não é o apóstolo que ensinou o amor? Expulsar alguém da comunhão da igreja, expulsar um irmão, isso é falta de amor. Ele está falando que houve uma imoralidade. Alguém estava mantendo um relacionamento amoroso com a madrasta. As pessoas sabiam. A cidade de Corinto era uma cidade imoral, uma cidade podre. Mas isso, Paulo está falando, nem na cidade, nem os descrentes fazem isso. E a igreja estava fazendo, estava tolerando isso, e estava o quê? Orgulhosa. Orgulhosa. Nós somos diferentes. Nós amamos os irmãos. Gente, segunda marca de uma igreja que não ama, é que a igreja não disciplina os seus membros. É uma marca do pai que não ama também. Ele não disciplina seu filho. Ele não quer disciplinar o filho. Ele não ama. Ele vai dizer, mas eu amo muito, eu dou brinquedo, eu dou comida, eu dou tempo, eu brinco com ele. Não ama, porque quem ama, disciplina. O Senhor nos ama, por isso que Ele nos disciplina. Olha o versículo de 9 a 13. 9 a 13, vamos juntos? Do capítulo 5. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês... Olha só, volta. Estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo, irmão, sou crente, mas ele é imoral, ele é avarento, ele é idólatra, ele é caluniador, ele é pinguço e ele é ladrão. Fala que nós não devemos nem fazer o quê com ele, nem... Mas pastor, cadê o amor? Cadê o amor, pastor? Cadê o amor? Gente, o apóstolo não está louco. Nós aqui estamos. Entendeu? Nós aqui estamos. Ele não. É a palavra de Deus. Ele nos mostra a palavra de Deus. O problema está em nós. Em entendermos que o amor não pode, ele não compactua com o erro. Entendeu? Eu não posso, entendeu? O verdadeiro amor não compactua com o erro. Eu amo meu irmão, então confronto ele. Ele está errado. Vou falar com ele amorosamente, eu vou orar para eu falar. Eu vou falar. Ele vai reagir contra mim, não tem problema. Eu honrei a Deus. Se ele reagir, eu honrei a Deus. Se ele for um homem sábio, se for uma mulher sábia, vai agradecer. Muito obrigado porque você me ajudou. Ah, queridos, a igreja para viver o capítulo 13 de 1 Coríntios tem que passar pelo capítulo 5.
A mesma carta o apóstolo Paulo escreveu: expulse esse perverso do meio de vocês. Também ele escreveu: o amor é paciente, amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu tenho outras coisas para falar sobre uma igreja. Vou falar só mais uma marca para a gente ir embora. Uma marca de uma igreja sem amor. 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 22. Vamos terminar com esse tempo. Vamos terminar. Escolhi algumas marcas, escolhi 8 marcas. Hoje vamos tratar de 3. Mas você, na sua Bíblia, quando você lê 1 Coríntios, você vai ver, vai encontrar mais que isso. Vamos juntos? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só, tem as reuniões, vamos pensar, é o café da manhã deles, é o culto, é a ceia, fazem mais mal do que bem. Deveria exaltar a Deus e trazer edificação para a igreja, mas fazem mal. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei. Tudo bem, então vamos terminar por aí. O que está acontecendo naquela igreja? Tinha o café da manhã, o café da manhã era ceia, tem a questão da ceia, mas tinha uma festa chamada Ágape. Eles faziam uma festa do amor, olha só, olha a ironia. O nome da festa é a festa do amor de Deus. E aí, os irmãos que tinham mais condições, levavam a comida, mas levavam a sua própria comida, só para ele e para a sua família. Os outros irmãos que não tinham, eles ficavam sem comer. Chegavam a beber, tomavam vinho, alguns se embriagavam, bebiam demais, mas não repartiam com o outro. Entendeu? É como se aqui no nosso café da manhã, alguém levasse só para sua, trouxesse alguma coisa, só para sua família mesmo. Algo muito bom e tal, trouxesse, é só para mim, ou para minha família. Pensar só em si próprio. As pessoas generosas e amorosas, pensam em todo mundo. Pensam nos outros. Entendeu? O que eu posso fazer? Cada um dê conforme a sua condição. Mas eu quero pensar nos meus irmãos. Eu fico sem comer, para que quem ama diz o seguinte: eu fico sem comer para que o outro coma. Não é assim que a mãe faz, que o pai faz. Quando tem pouca comida em casa, alguém que luta com dificuldade diz: eu vou ficar sem para você. Quantos aqui, eu tenho certeza, quantos aqui, há muito tempo não compra roupa para si mesmo, não compra. Para comprar uma sandália para uma filha, comprar um tênis para um filho, o filho, entendeu? Com muito sacrifício. Olha, os pais não compram para eles. É possível que na hora das refeições, alguns irmãos dizem: não tem carne para todo mundo. Então, ele vai deixar para os filhos. Você já fez isso como mãe? Sabe o que é isso? Isso é amor. Na igreja, o amor de Deus é isso. Deveria ser, eu vou pensar mais nos meus irmãos do que em mim mesmo. Aquela igreja precisava muito, queridos, de 1 Coríntios capítulo 13. Nós temos aqui, eu falei, 3 marcas. Tem mais. Marcas de uma igreja desobediente. Marcas de uma igreja sem o amor de Deus. Citei 3. É uma igreja que vive brigando, uma igreja dividida, que vive brigando, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma igreja que abandonou a disciplina dos seus membros, ela não disciplina mais os seus membros, vale tudo agora, e ela diz: não, porque nós amamos, ela não ama. Em terceiro lugar, uma igreja egoísta,
onde os membros não repartem com os outros. Pensam, cada membro pensando em si próprio, na sua família, e não repartem com os outros. 3 marcas de uma igreja onde o novo mandamento não está. Ok? Mas não é assim que aprendemos de Cristo. Não é assim que aprendemos do Senhor Jesus. Aprendemos do Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 13. E aí eu quero terminar com vocês de pé, e nós vamos terminar lendo esse texto. Vamos terminar lendo esse texto. Vamos terminar. Olha o que Paulo diz. É o amor que precisamos. Vamos estudar semana que vem. Semana que vem. Pode ler em casa, estude em casa. Vamos juntos? De 1 a 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse novo mandamento é isso aí. Pastor, qual é o amor do novo mandamento? 1 Coríntios capítulo 13, é esse. E nós vamos ver semana que vem. Vamos estudar cada palavrinha dessa. E será um bom tempo para avaliarmos o nosso amor. Até que ponto somos pessoas amorosas mesmo? Até que ponto somos pessoas que obedecem a Cristo, que amam Jesus? Esse é o crivo. Semana que vem. Vamos orar.